Sejam bem-vindas a mais um episódio do Café com Ferda. Como vocês estão, meus amores? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma semana. Esse é o nosso 23º episódio. Uhul! Ai, nem acredito que eu tô aqui toda semana. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me sustentou até aqui e vai continuar me sustentando até o fim dessa temporada. E, amigas, hoje nós estamos um pouquinho diferentes porque vocês também estão podendo me ver. Gente, vocês sentiram falta da minha beleza? Provavelmente que sim, né? Eu não sei, eu quis fazer um vídeo desse episódio porque eu achei que merecia, porque esse é um tema que eu vou abranger muitos assuntos nele. Então, por ser algo mais completinho, eu quero sim ter essa recordação do vídeo e também para ficar lá disponível no YouTube para quem tá me assistindo por lá. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, deixa um comentário aqui. Se você estiver me assistindo pelo Spotify, também deixa um comentário aqui para mim. E já estou aqui, amigas, com meu cafezinho, entendeu? Na minha xícara predileta, que tá escrito cafecito e chisme. Ah, só quem tá vendo a minha carinha que tá podendo ver essa xícara tão maravilhosa que vocês sabem que eu amo. Acabei de passar meu cafezinho e no episódio de hoje, amigas, eu quero conversar com vocês sobre o quase de Deus. E por que que eu quero falar especificamente sobre esse assunto? Porque eu tenho visto muitas coisas na internet, muitas situações em que muitas pessoas se colocam com um único objetivo: nenhum. Irônico isso, né? Mas eu vejo pessoas fazendo coisas com nenhum intuito, que não vai agregar em nada. Por falta de conhecimento, será? Não sei. Por falta de amor próprio, talvez, também. Por falta de Deus, em primeiro lugar nas nossas vidas? Pode ser que sim. Mas hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês, para que a gente tome muito cuidado com tudo que a gente vê pela internet. A gente precisa muito ponderar várias coisas. E eu sempre falo isso com vocês, até para vocês ponderarem aquilo que eu falo. Por quê? Porque cada um tem uma opinião. E cada um sabe exatamente aquilo que acredita e sabe também a sua realidade. Então vão ter coisas que eu vou falar aqui com vocês que provavelmente não vai ser a realidade de todas. Algumas vão ter divergências, outras vão estar passando por uma situação completamente diferente, porque de fato cada caso é um caso e cada vida é uma vida. E hoje eu vou falar especificamente sobre relacionamentos, porém, o que eu vou falar aqui também se enquadra em várias coisas da nossa vida, mas principalmente sobre relacionamentos, que é uma coisa que eu gosto de falar bastante aqui com vocês, é onde o Senhor me arraigou e fez eu simplesmente amar esse assunto diante de tudo aquilo que eu passei. Então, é bem provável que eu traga mais focado em relacionamento esse tema, porém, fique à vontade para imaginar aquilo que pode se adequar a você. Se vocês querem falar mais sobre esse assunto, pega seu cafezinho e vamos papear. Ai, Ferda, e o que é esse quase aí que você tá me falando? Esse quase de Deus? Amigas, esse quase é aquela situação que quase aconteceu, mas não aconteceu. É aquele relacionamento que quase deu certo, mas não deu certo. É aquele emprego que você quase conseguiu, mas não conseguiu. Ou seja, é aquele momento icônico da nossa vida onde a gente coloca todas as nossas forças, todas as nossas esperanças, todas as nossas expectativas e no final das contas não dá certo. Só que ao invés da gente seguir em frente com a nossa vida e ressignificando essas dores, a gente tende a ficar alimentando, a gente tende a ficar sofrendo. E a gente mesmo se coloca nesse lugar muitas vezes. A gente se coloca como uma vítima do destino e fica ali só lambendo as feridas. E sobre isso eu já falei no podcast passado. Eu aprofundei mais esse assunto em relação a curar as nossas feridas passadas. Então vale muito a pena, quando você terminar esse episódio, você voltar naquele anterior para poder ouvir, que vai ser uma bênção na sua vida. Eu quero que vocês entendam, de uma vez por todas, que vocês não precisam ficar sofrendo por coisas que não valem a pena
o seu sofrimento. E eu não tô falando que você não pode ter o seu momento de sofrimento, de se odiar, de odiar o próximo, porque aquilo aconteceu e não deu certo e não sei o quê. Não tô falando isso. Cada um tem esse momento, cada um se cura no momento que tem que se curar e é um processo mesmo. Eu não estou falando sobre isso. Mas tem coisas que a gente escolhe lutar e tem coisas que a gente não escolhe lutar. E às vezes eu vejo que as pessoas têm escolhido para elas batalhas que tá na cara que vão ser perdidas, mas que mesmo assim, por conta da nossa obstinação, desobediência, ou por a gente estar com o nosso coração tanto naquilo, a gente dá tudo da gente para que aquilo de fato aconteça, sendo que é algo que de fato está fadado ao fracasso. E é muito importante a gente entender onde a gente tem colocado os nossos esforços. E eu percebo que a nossa geração, e talvez até uma geração mais nova que a minha, como a geração alfa, é uma geração tão rasa, é uma geração que está ali somente focada no mundo ideal, no mundo irreal, no mundo que só existe na cabeça delas. E quando a gente fala a realidade e quando a gente traz essa geração para o mundo real, essa geração não aceita. Essa geração fala: ah, não, mas vai acontecer do jeitinho que eu quero. Como eu quero, quem eu quero, na hora que eu quero, senão eu nem quero. Gente, essa geração tá bem assim, tá bem afrontosa mesmo. E aí eu, como uma pessoa mais velha, mais madura, né, entre aspas, porque eu ainda estou no meu processo de amadurecimento, tem muitas coisas que eu erro, falho, vocês sabem disso. Mas como uma pessoa um pouco mais entendida desse mundo de relacionamento amoroso, aquelas, né, eu tive muitas experiências. Eu olho para a ingenuidade dessas pessoas, para a mentalidade delas e fico, gente, não é possível que eu tô lendo isso ou que eu tô vendo umas coisas dessas, sabe? E não é julgando a pessoa, não é menosprezando o que ela tá sentindo, mas é olhando e vendo que, poxa, esse fato tá muito distorcido. O que a gente pensa sobre isso tá equivocado. E se a gente não fala, e se a gente não se posiciona para que essas pessoas vejam o que elas estão fazendo de errado, elas só vão se afundando cada vez mais no erro. E uma vez que essa pessoa escuta o que você tem para falar e ignora, cara, problema é dela. Tipo assim, deixa ela lidar com os problemas, deixa ela quebrar a cara. Eu sei que parece rude falar isso, mas é verdade. Às vezes a gente só aprende coisas depois que a gente quebra a cara. Quantas vezes eu já não quebrei a cara para aprender uma coisa que estava lá na minha frente o tempo inteiro e eu tive que pagar para ver? É a vida, então não estou julgando essas pessoas que fazem isso, até porque todos nós temos nossos momentos de maturidade e de achar que a gente é dono da razão, que a gente sabe de tudo e que as coisas vão ser do nosso jeito e etc. Mas eu vejo isso até de uma forma de provar a Deus e de testar a Deus em coisas que, cara, Deus não tá nem aí. Olha, tô brincando. E não porque Deus é mau, ou porque ele não quer realizar o desejo do seu coração, ou coisa do tipo, mas é só porque você é doidinha mesmo. E tá tudo bem. Eu já fui assim. Ainda sou um pouco doidinha também. É sobre isso, entendeu? Relaxem que estamos juntas, amigas. Porém, tem coisas que a gente coloca na nossa cabeça, idealiza na nossa cabeça, que tá só na nossa cabeça. E Deus, coitado, não tem nada a ver com isso. O Senhor não tem nada a ver com as suas idealizações, com o seu mundo irreal que você criou na sua imaginação. Porque o Senhor não vai contra os princípios, os valores e a vontade dele só para poder realizar algo que está só na sua cabeça, que está só no seu coração. Tipo, não é isso que ele quer para você, entende? Então ele não vai contra ele mesmo só para te mimar, de certa forma. Porque o que ele vai ganhar com isso? Nada, né? Talvez até ele te perca. Pausa para o cafezinho, amigas. Inclusive, esses dias eu postei um vídeo lá no TikTok falando assim: amiga, esquece essa lista do homem perfeito que você escreveu para Deus. Porque Deus está muito mais interessado em te dar alguém que você precisa e não de somente atender os seus caprichos. E muitas vezes você pode ter inventado uma pessoa que só existe na sua cabeça. E aí uma menina comentou assim: ah, mas se não for do meu jeito, eu não quero. Sabe o que me deu vontade de responder pra ela?
Eu sei que eu sou fofa, simpática, assim, mas às vezes me dá vontade de ser um pouquinho mais rígida com algumas pessoas e alguns comentários. Não no intuito de ofender a pessoa, mas, tipo assim, de mostrar pra mentalidade dela que tá errado. Só que isso aí não tá na minha alçada, então eu fiquei na minha, eu nem lembro se eu cheguei a responder. Talvez eu tenha só rido do comentário dela pra não ofendê-la. Mas a vontade que me deu foi de responder assim: amiga, sinto muito, tu vai ficar solteira pra sempre. Ou então me deu vontade de responder assim: então você tem que estar muito bem caso você não ache a pessoa que você tanto quer. E você tem que lidar bem com isso. Depois você não vem reclamar pra Deus ou não vem ficar aí chorando as pitangas de que você não encontra alguém pra se relacionar. Porque, gente, pelo amor de Deus, né? É muita audácia da pessoa falar que se não for do jeito que ela quer, não precisa dar pra ela. Deus não precisa nem se movimentar pra dar alguma coisa ali. Não. É bom que Deus tire uma folguinha dessa pessoa e dê mais atenção à outra pra realmente dar aquilo que a outra pessoa precisa. Tô brincando, gente. E obviamente o problema não tá nessa fala dela. Porque se realmente ela não quiser se relacionar com alguém que não esteja à altura daquilo que um dia ela imaginou, ok. Não tem problema. Tipo assim, cara, cada um sabe de si, tá tudo bem. Não é julgando esse posicionamento dela. Mas depois que o tempo passar e ela não tiver encontrado ninguém que supra todos os desejos e toda a lista que ela criou na cabeça dela, ela tem que estar muito bem com isso, entendeu? Ela não pode se sentir frustrada, ela não pode reclamar com Deus, ela não pode se sentir vítima, porque se ela teve esse posicionamento hoje, ela tem que estar muito consciente desse posicionamento dela. Vocês entendem onde eu quero chegar? E nessa mesma linha de raciocínio, foi o que eu comentei em um outro vídeo também sobre casar cedo e que eu falei que você não precisa ter uma casa própria para casar, você está esperando as condições perfeitas para assumir esse relacionamento, para tomar esse passo, fica só empurrando com a barriga. E aí uma menina também comentou sobre, ai, eu que não quero casar sem ter casa própria, sem ter terminado a faculdade, sem ter não sei o que lá, sem ter não sei o que lá, um filho, um cachorro, sabe? E eu falei, ok, não tem problema. Tipo assim, você pode querer sim casar com a sua casa própria, casar com um carro na sua garagem, casar com seus cachorros, com a sua casa mobiliada por completo do jeitinho que você sempre sonhou. Sim, você pode casar. Agora, duas coisas. Você não pode reclamar quando você tiver com seus 50 anos e não tiver atingido sua casa própria ainda. Você não pode reclamar, porque foi isso que você estipulou para sua vida. Foi esse seu objetivo. Então, se você não atingir essa meta até você se casar, você tem que lidar muito bem com essa frustração. Porque se você é cristã, você está me falando o quê? Ferda, não importa o tempo, eu vou me casar com uma casa própria e eu vou manter um namoro santo até lá. Então, se você for manter um namoro santo até você conseguir conquistar sua casa própria para poder casar, ok, entendeu? Mas você também não vai me falar que você só vai casar tendo uma casa própria, não sei o que lá, não sei o que lá, transando no seu namoro, transando no seu noivado, né? Sendo cristã, tá, gente? Agora, se você não é cristã, aí é outra história, né? Vocês entendem o meu ponto? Então, às vezes, as pessoas colocam umas coisas na cabeça delas que tá só na cabeça delas. Não condiz nem um pouco com a realidade da vida, do mundo. Opa! Terra! Estamos aqui na Terra. Não estamos num filme da Disney. E por que eu tô falando isso com vocês, amigas? Porque às vezes a gente fica presa em histórias que não aconteceram de verdade. E aí eu vejo pessoas sofrendo por coisas imaginárias, por amores imaginários, por relações que nunca se concretizaram. E pessoas que ficam presas aos quases da vida. E esses quases da vida viram prisões emocionais. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o perigo de você se apaixonar pela ideia de algo ou de alguém. Como eu exemplifiquei, a pessoa que é apaixonado pela ideia de alguém que não existe. Ou a pessoa que é apaixonado pela ideia de que algo vai acontecer antes que outra coisa aconteça. Por exemplo, a moça da casa própria. Você vê que ela tem esse ideal tão forte, mas ela não enxerga as consequências desse ideal. Assim como a outra mocinha que não enxerga a consequência de falar assim, se não é do jeito que eu quero, então eu não quero. E eu creio que o Senhor quer nos libertar disso, porque o tanto de gente que está doente hoje na nossa geração, por não se dar conta do peso que elas têm colocado em si mesmas. Pesos que não foi o Senhor que colocou, foram elas mesmas.
Tem um outro episódio aqui no Café com Ferda chamado Amores Irreais. E nele eu falo um pouquinho sobre a influência midiática nos nossos relacionamentos e como isso pode nos prejudicar. E eu vou abranger um pouquinho de novo desse assunto aqui, porque vai fazer sentido nesse tema do quase. Vocês vão entender o porquê. A nossa mente, ela funciona de uma maneira muito peculiar. E, inclusive, eu tô louca para fazer uma pós-graduação em neurociência, porque eu amo como a nossa mente funciona. Eu gosto de entender o porquê que a gente pensa assim, eu gosto de entender o motivo das coisas, eu gosto muito disso. E eu quero muito me aprofundar nesse estudo, até para deixar os nossos podcasts mais robustos, cientificamente falando. Uma coisa que a nossa mente faz é criar narrativas. E elas criam narrativas baseadas em potenciais e não na realidade em si. E esses potenciais são coisas totalmente imaginárias. Só tá mesmo na nossa cabeça, porque não é algo real. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que quando eu tivesse conhecido o Igor, eu estivesse também conhecendo uma outra pessoa. Nesse caso, eu teria duas opções para ver. Qual é a melhor opção para mim? Ai, graças a Deus isso não me ocorreu, gente. Misericórdia. Mas poderia ter acontecido. Acontece aí com muita gente, tá? Tem muita gente aí com uma fila gigantesca de pretendentes. E aí eu ficasse confusa entre essas duas pessoas, entre o Igor e essa outra pessoa hipotética que a gente está trazendo aqui para a história. E aí eu escolhi o Igor, porque eu achei que o Igor se encaixou mais naquilo que eu queria e tudo mais. Ok. Só que se eu ficar na mentalidade que, tipo, ai, a outra pessoa era melhor nisso. Ai, a outra pessoa era melhor naquilo. Nossa, e se eu tivesse escolhido a outra pessoa? Ah, não sei o quê. Aí vamos supor que o meu relacionamento com o Igor não tivesse dado certo. Eu ia pensar, meu Deus, se eu tivesse escolhido a outra pessoa? E se eu tivesse escolhido a outra pessoa? Ah, e se? É sempre o e se. A gente tem essa mania ridícula de ficar nos e se's da vida. O e se é a maior mentira que a gente pode contar para nossa mente, porque é uma linha de raciocínio que é totalmente imaginária. A gente nunca vai saber se de fato a outra opção era melhor mesmo. A gente nunca vai saber, a gente vai ficar só naquele imaginário. Nossa, se eu tivesse escolhido fulano, teria sido assim, teria sido assado, e eu não teria feito isso, e eu não teria feito aquilo, e não sei o quê. E a gente vai montando esse quebra-cabeça, a gente vai montando essa linha de raciocínio infinita na nossa mente. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é verdade. É uma mentira que você conta para você, para sua mente, para os outros. Tá só na sua mente. E esse posicionamento faz a gente ter medo de tomar decisões na nossa vida. Então a gente nunca se sente confiante o suficiente para tomar aquela decisão. E isso muito se dá pelas diversas opções que a gente tem. Porque se a gente só tem uma opção na nossa vida, a gente vai se sentir feliz e completo naquela opção. Quando a gente tem muitas opções, a gente tende a comparar. E aí que está o problema. Nesse momento de comparação, a gente tende a somente fazer especulações. A gente começa a criar um caminho na nossa mente, na nossa cabeça, que se a gente tivesse feito isso ou aquilo, escolhido esse ao invés daquele, teria sido melhor. Mas quem garante que teria sido melhor? Poderia ter sido pior. E você não sabe, você nunca vai saber. E esse negócio de você nunca vai saber não é para gerar ainda mais confusão e indecisão para você, mas é para você ter a plena consciência de que você precisa ser maduro o suficiente para tomar decisões sábias, baseada na palavra de Deus, e não no seu coração, e não nos seus achismos, nada disso. Mas baseado no discernimento do Espírito e baseado na Bíblia que o Senhor deixou para você. E com tudo isso, a gente vê dois tipos de pessoas. A gente vê a pessoa que tem muita dificuldade de tomar uma decisão, pelo medo daquela decisão ser equivocada. E, por outro lado, a gente vê pessoas tomando decisões baseada em nada. Baseada em um achismo de internet, baseada em um conselho que viu no TikTok, baseada, sabe? E é por isso que eu falo com vocês ponderarem muitas coisas que os influenciadores têm falado, ponderado muitas coisas que eu tenho falado, porque às vezes o que eu falar não condiz com sua realidade. E tá tudo bem. Você não pode tomar aquilo como uma verdade absoluta, você tem que ver se aquilo se encaixa na tua realidade. Eu vejo muito por aí pessoas incentivando outras a terminarem relacionamentos por motivos completamente idiotas. Eu fico, gente, como assim?
E o problema é que hoje em dia parece que as pessoas não pensam e acabam acatando tudo que vê pela frente. E como criadora de conteúdo, eu me incluo nisso também, gente. Porque eu sei que eu posso fazer vídeos insinuando coisas que, para mim, é isso. Foi isso que aconteceu comigo. Mas não significa que vai acontecer com você. Obviamente que tem muitas coisas que a gente escuta, pode se tornar um testemunho para nós, assim como muitas coisas que eu já escutei se tornou um testemunho para mim hoje, mas não necessariamente significa que vai acontecer porque aconteceu comigo. Ai, fulana terminou o relacionamento dela por conta disso. Ai, será que eu devo terminar o meu também? Nossa, olha aí os sinais. Então a gente precisa ter muito cuidado com a verdade do outro na internet. Assim como eu já fiz vários vídeos falando da minha história com o Igor e que o Senhor me entregou isso, aquilo e confirmou assim, assado. Eu ainda assim falo, gente, mas olha, não se baseiem nisso. Eu não acredito que é assim que o Senhor confirma o relacionamento hoje em dia. Eu não indicaria vocês a fazerem isso porque eu fui um pouco inconsequente, eu achava que aquilo era o certo. Eu conto a minha história, mas eu respaldo isso para que vocês não, sei lá, façam a mesma coisa achando que vai acontecer a mesma coisa com vocês. Deus pode fazer de um jeito com tal pessoa que é contra aquilo que eu falei na internet. Mas não necessariamente aquilo que eu falei é errado também, entende? Por isso que a gente tem que analisar tudo, a gente tem que ter muita inteligência e discernimento para acatar aquilo que serve pra gente ou para jogar no lixo aquilo que não serve pra gente. E falando agora sobre relacionamento amoroso, que é onde as pessoas mais se frustram no quase de Deus, que é aquele relacionamento que quase virou um casamento, que é aquele flerte, digamos assim, aquela conversa quase virou um namoro, mas não virou. E eu sei que isso é frustrante para nós, meninas cristãs, principalmente porque a gente tem esse negócio do amor muito idealizado, né? Por conta dos exemplos que a gente tem, o exemplo perfeito, a história perfeita. Eu, por exemplo, na época do meu namoro, eu me sentia muito fora da casinha quando eu vi os outros casais cristãos. Eu pensava, meu Deus, gente, olha a santidade desse casal, isso eu nunca vou conseguir atingir. E me sentia um patinho feio, porque eu não conseguia atingir aquela expectativa que era colocado para nós. Não conseguia atingir. E eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo. Eu achava que tinha alguma coisa de errado no meu relacionamento. Mas não, não tinha. É só porque na internet a gente vai mostrar coisas que a gente quer que as outras pessoas vejam. Eu, por exemplo, só vou mostrar aqui do meu relacionamento as coisas boas. Obviamente eu vou falar para vocês os meus problemas e como eu superei eles, claro, eu vou sempre ser verdadeira com vocês. Mas no quesito relacionamento, casamento, eu vou sempre mostrar a boa parte. Eu não vou mostrar a parte que eu e o Igor estamos brigando horrores e se odiando e ai, que raiva de você. Como é que você teve coragem de fazer isso? Como é que você teve coragem de falar uma coisa dessa pra mim? Ai, entendeu? É uma loucura, gente. Casamento é uma loucura. Tô brincando. É maravilhoso. E apesar de sim ter a boa parte, não significa que vai ter a parte ruim também. E é sobre isso. Mas quando a gente se baseia somente naquilo que a gente vê na internet, a gente tende a achar que o nosso relacionamento tem problema. E claro que a gente tem que entrar no equilíbrio. Não é sobre você aceitar coisas inadmissíveis e achar que tá tudo bem. Ok? Amigas. Vamos começar daí. Tem coisas que realmente a gente não aceita dentro de um relacionamento. Como tem coisas que a gente, às vezes, se passa e acha que o outro é a perfeição e que não pode jamais errar, não pode jamais cometer certos erros, sendo que somos humanos e cometemos erros. Agora, o que é inadmissível. Agora, aquilo que é mudado, forjado, tá tudo bem, você não é perfeita, ninguém é perfeito. E por muitas vezes a gente confunde emoção com a direção de Deus para nós. E eu tomaria muito cuidado em relação a isso, porque a gente tende a ser seres muito emocionais. Somos seres emocionais, né? Mas se a gente não tem o controle devido dessas emoções, a gente começa a tomar muitas atitudes baseadas nessas emoções. E aí a gente tende a espiritualizar aquilo que não deve ser espiritualizado. Por exemplo, sentir de Deus que é para eu fazer isso aqui. Será mesmo que isso aí é de Deus? Sentir de Deus que é para eu terminar o meu namoro. Será? Ou você só quer mesmo fazer isso e tá botando aí na conta de Deus? Senti de Deus que é para eu comprar um carro. Você jura que você sentiu de Deus isso? Tô usando exemplos superficiais aqui,
Mas a verdade é que a gente tende muito a fazer isso. E a gente precisa muito, muito, muito entender a real intenção do nosso coração, porque o Senhor já sabe a intenção do nosso coração. Então não tem por que a gente ficar se enganando, sabe? Ficar falando, ah, não, certeza que isso aí é de Deus. Será mesmo que é de Deus? Ai, Deus me falou. Será mesmo que Deus te falou? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa espiritualização demais de coisas que não devem ser espiritualizadas, porque a gente tende a tomar decisões baseadas no espiritual excessivo e não no real, e não no discernimento, na sabedoria, no conselho dos sábios. E, sabe? Terminei meu cafezinho, gente. Vou botar aqui no chão só pra não me atrapalhar. Ah, não, peraí, que tem um restinho. Eu odeio deixar restinho no copo. Ó. Quem gosta de fazer muito isso é o meu marido. Ele ama deixar restinho das coisas. É restinho de arroz no prato, é restinho de café no copo. Ele e os restinhos dele. E quando eu falo isso com vocês, não significa que o Senhor não faça. Não é isso que eu quero dizer. Sim, às vezes o Senhor pode te falar espiritualmente coisas que você deve fazer, como você deve agir. Mas eu tomaria muito cuidado com a intenção do seu coração, porque o nosso coração é enganoso. E muitas vezes a gente tende a deixar com que as vozes da nossa cabeça falem mais alto e pareça que é uma direção de Deus, mas na verdade não é uma direção de Deus. E no início aqui eu comentei sobre a influência midiática sobre as nossas vidas, principalmente no quesito relacionamento amoroso. A gente tem uma tendência muito grande de projetar na vida real aquilo que só acontece na ficção. Ou às vezes normalizar na ficção coisas que na vida real, se fosse acontecer, seria um crime, seria horrível, tenebroso. Mas a gente está sempre romantizando esse tipo de coisa. Então a gente vê em pleno 2025 narrativas romantizadas, sendo que na vida real, se você for passar, amiga, pelo que você romantiza, ô, querida, você iria de arraça para cima, porque você não suportaria tamanha dor. Depois, para poder se curar daquilo que você tanto romantiza, é uma labuta, viu? Ai, Ferda, isso significa que eu vou parar de assistir filmes, séries, ler livros de romance? Não. Não significa isso. A não ser que você realmente entenda em Deus que é para você fazer isso, né? De repente isso tá, nossa, te deixando lelé da cabeça, talvez. Mas não é sobre isso, gente. Não é para falar para vocês não assistam de jeito nenhum, mas ponderem. Tenham entendimento, tenham sabedoria de assistir por assistir, mas não ficar se afogando ali nas lágrimas e se afogando na coisa que você quer tanto viver em relação ao filme. E aí eu tava no TikTok, eu sou muito cronicamente online, né, amigas? Um vídeo secular, não é sobre cristianismo, não é para um público cristão, é para o público geral mesmo. Mas para vocês verem o tanto que o povo tá doente da cabeça. Vamos lá. O vídeo era tipo assim: você esperaria dias, meses, anos pela pessoa que você ama? Era só uma imagem com essa frase. E aí eu sou muito curiosa, né? Nossa, gente, eu sou curiosidade em pessoa. E aí eu peguei e fui ler os comentários, que eu amo ler os comentários dos vídeos. Gosto de ver o que as pessoas estão falando, porque a partir dos comentários me surgem muitas ideias de vídeo. Inclusive esse daqui, né? Eu vi comentários do tipo: "Ah, eu esperaria por ele, mas será que ele esperaria por mim?" Aí outros comentários diziam assim: "Eu não. Deus me livre." Tipo, vida que segue e vou aproveitar a vida, ficar esperando que nada. E aí outros comentários falando, claro que sim, eu esperaria o tempo que fosse. Enfim, e aí isso me levou a refletir. Entendam o meu ponto e aí vocês me digam. Eu sou muito contra esse negócio de esperar, mas calma lá. Entenda o que eu quero dizer com o esperar. Não é sobre você esperar em Deus, guardar o seu coração mesmo, do jeito certo, tá? Não guardar o coração, mas ficar de conversinha com vários caras por aí. Não. Tô falando de se guardar mesmo. Poxa, não tô pronta para namorar agora, então eu vou me guardar. Eu vou esperar, porque o Senhor tem o melhor para mim. Isso eu sou mega a favor. Mas eu não sou a favor de você esperar para uma pessoa específica. Isso para mim é mais uma prisão emocional do que um ato divino. Um ato de amor. Só que a mídia tenta fazer com que a gente acredite que esse é o amor que supera todas as coisas. É o amor que permanece após o tempo. É o amor que dura
Mesmo eu mudo tudo em mim, mudou tudo na minha vida, mas o amor que eu sinto por você permanece o mesmo. A gente tem de olhar para essa ideia e achar, nossa, que romântico, essa pessoa esperou tanto tempo por mim, especificamente eu, Fernanda. Não é a pessoa aleatória, não, é por mim. Mas, gente, sinceramente, para mim, isso não é nada romântico. E, sinceramente falando, eu não acho que Deus tenha isso para você. Muitas pessoas vêm me perguntar algumas coisas do tipo, Ferda, aconteceu isso e aquilo, será que eu espero por ele? Eu já falo, na lata. Amiga, não, você não vai esperar por ele. Você vai esperar em Deus, mas esperar por ele, jamais. A única pessoa que você espera na sua vida é o Senhor Jesus Cristo. Mas ninguém. Fora isso, é laço, é prisão emocional. Porque aí você se coloca nessa prisão emocional, você não supera o que não aconteceu, o que poderia ter acontecido, não segue em frente e não permite com que você seja feliz. Não permite com que você abra seu coração para uma outra pessoa que Deus tem para você. Porque a gente fica tão apegado no quase, quase aconteceu, quase foi o amor, quase, ai, só faltou isso, só faltou aquilo. Sabe? Sempre esse quase. E esquece que Deus tem coisas maravilhosas para nós. E que, se realmente fosse de Deus para você, não teria sido um quase. Não é verdade? E muitas vezes esse quase que não aconteceu foi só ilusão da nossa cabeça. Foi só um relacionamento que a gente mesma criou. Porque os sinais estavam aí. Você só não quis se atentar para os sinais. Você só idealizou algo que realmente não existe. Deus não prometeu nada para você. E aí a gente fica se enganando daquela seguinte frase: se for de Deus, vai dar certo. Eu muitas vezes já tomei diversas decisões com esse princípio. Se for de Deus, vai dar certo. Só que o tanto de vezes que eu já quebrei a cara também, porque a gente esquece que existe a vontade permissiva. Ou, às vezes, até acontece de que tá tão claro que isso vai acontecer, que nada mais é do que a espiritualização de coisas que não devem ser espiritualizadas. Por exemplo, se chover hoje, é de Deus que eu não vá para tal lugar. Vou dar um exemplo para vocês. Porque se for mesmo para eu ir, se for de Deus que eu vá nesse lugar, não vai chover. Só que aí, a previsão tá de chuva. Ou seja, vai chover. Então, que parâmetro é esse que eu estou usando para tomar uma decisão dessa? Para identificar se é de Deus ou não que eu faça alguma coisa, entendeu? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, se for para eu iniciar esse relacionamento, que tal coisa aconteça, mas é uma coisa básica que acontece demais. E outras vezes na minha vida eu já tomei passos de que, tipo, Senhor, se for, tua vontade, que dê certo. Se não dá certo, a gente vai entender que não era para ter feito. Só que aí deu certo. E depois a gente entendeu que não era para ter feito. Oi? Como assim? Como assim? Ou seja, o parâmetro que eu usei foi totalmente errado. Porque, provavelmente, aquilo que eu fiz dava certo com todo mundo. E eu não usei a sabedoria divina e o discernimento divino como parâmetro. Eu usei outra coisa como parâmetro. Eu usei o sim ou não como parâmetro. Eu não usei a prudência, eu não usei a sabedoria, eu não usei o discernimento para decidir se aquilo era o certo ou não para eu fazer. Vocês estão entendendo? Que às vezes a gente se coloca em umas situações assim que Deus não tem nada a ver com isso. Mas o Senhor tem misericórdia da gente, Ele é um bom pai, né? Ele nos ensina. Mas a gente, sim, às vezes precisa quebrar a cara muitas vezes para entender como Deus funciona. Como é a mente de Deus, né? A gente vai conhecendo as faces dele cada vez mais. E aí, voltando para aquele vídeo que eu tinha visto, um dos comentários era aquela imagem do filme Diário de uma Paixão, que tem o Noah e a casa construída. Que, se você não conhece a história, é basicamente um casal com diferentes classes sociais. E aí eles se apaixonam, porém a família não aceita muito ele, porque ele não tem as melhores condições. Eu só sei que cada um segue o seu caminho, passa anos, a guria tá lá, seguindo a vida dela, e o cara, por anos, não supera a guria. Pelo amor de Deus, gente! Que isso também acontece na série O Verão que Mudou Minha Vida. E isso é passado pra gente como um amor que suporta tudo. O amor que não se vai com o tempo. Que esse é o verdadeiro amor. E o tanto que isso influencia a gente, porque a gente acha que a gente tem que ficar sofrendo por anos por causa de uma pessoa. E muitas vezes pela idealização de uma pessoa que a gente criou na cabeça. Porque a gente, de fato, não sabe como vai ser aquele relacionamento. A gente não sabe se esse relacionamento vai dar certo. A gente está lá esperando
por anos por uma pessoa específica, lembrando que isso aqui eu tô falando no caso de pessoas que esperam por outras pessoas específicas, tá? Não no geral, tipo assim, estou esperando em Deus para conhecer a pessoa que eu vou me casar. Não é isso. No lugar da pessoa estar fluindo na vida, no lugar da pessoa ter superado, no lugar da pessoa estar fluindo na vida dela, casada, com filhos, a pessoa tá lá sem superar aquele amor antigo, aquela idealização daquele amor lá que aconteceu lá em 1900 e que não existe mais. Não existe. Assim como acontece na série O Verão que Mudou Minha Vida, que o Conrad fica anos sem se relacionar com alguém, até se relaciona, parece lá, uma coisa assim, mas não vai pra frente. E ele fica lá pensando na garota que tá se relacionando com o irmão dele. Meu filho, por que você não superou? Qual o teu problema? Por que você não seguiu sua vida? E depois de tudo isso, ele ainda comete a doideira de se declarar pra ela véspera do casamento dela. E aí eu vejo algumas pessoas romantizando isso. Como se fosse a coisa mais linda do mundo. Ai, o amor supera tudo. Ai, o primeiro amor. Ai, o amor não se foi com o tempo. Ai, eu mudei tudo sobre mim, só não mudei que eu te amo. A gente cai nessas ilusões da mídia e acha que esse é o amor verdadeiro, mas esse não é o amor verdadeiro. Isso é prisão emocional. E existem muitas consequências de agir dessa maneira, porque a gente espera anos para viver algo recíproco e nunca tem. E você fica vivendo só de promessas, você fica vivendo só de passado, você não segue em frente, você não se permite conhecer pessoas novas, você não se permite ser curado, você não se permite. Você fica com essa esperança por anos de estar com aquela pessoa e por muitas vezes você idolatra essa esperança. Essa esperança de que um dia vocês vão voltar, de um dia vocês ficarem juntos novamente, de um dia vocês se casarem. E o tanto que eu tenho visto de pessoas que não conseguem superar os quases, que não conseguem superar os ex. É terrível isso. Eu vejo pessoas falando tipo, ai, como eu queria voltar com meu ex. Ai, nunca vou esquecer do meu ex. Ai, nunca vou superar o meu ex. Ai, o ex, o ex, o ex, o ex, o ex, o ex. Minha filha, vai viver. A gente só fica ali naquela esperança de algo acontecer, de algo ser restaurado, de algo, e não vive, e não permite com que o Senhor tome conta da nossa vida e tome a direção da nossa vida, não pelo que a gente idealizou um dia, não pelo que a gente acha que é certo, mas pelo que Ele tem para nós. E uma menina até chegou a me perguntar, eu ainda nem vi a resposta dela, mas ela falou assim, ai, como lidar com o término de um namoro, onde eu ainda acho que ele é a pessoa certa para mim, que ele é a pessoa escolhida para mim. E aí eu falei, depende, por que vocês terminaram? Porque às vezes o relacionamento terminou por um motivo mega plausível e a gente ainda fica ali, alimentando o que poderia ter acontecido. E a gente esquece do que foi ruim, a gente esquece do porquê não deu certo, a gente só fica ali com as partes boas daquele relacionamento. Se vocês terminaram por um motivo bobo, eu até vou entender. Mas um relacionamento totalmente desequilibrado, um relacionamento que de fato estava fadado ao fracasso e você ainda acredita que essa pessoa é a pessoa certa para você, entendem? E é por isso que a gente tem que ter pessoas do nosso lado que nos auxiliem, que nos acompanhem, para que a gente realmente tome a decisão certa para nós. Não baseado no que a gente vê na internet, mas baseado naquilo que é real. E para a gente romper com isso, a gente precisa identificar aquilo que a gente está fazendo na nossa mente. Reconhecer que a gente só está criando ilusões e admitir que esse relacionamento que a gente criou, do quase, eu quase namorei, eu quase casei, só existe na nossa mente. E só existe para nos afastar da verdade de Deus, só existe para nos afastar daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. E para isso a gente precisa entregar o nosso coração totalmente a Deus. Se tem alguém que a gente tem que esperar, é Jesus, é a volta dele. Apenas. A gente espera Jesus, mais ninguém. E o que vier por aí é lucro, é lucro. Porque Deus não deve nada pra gente, amigas. Deus não te deve um namorado, Deus não te deve um marido, Deus não te deve um emprego, Deus não te deve nada. A única coisa que Deus te deve, porque é uma promessa dele, é que Jesus vai voltar. E tudo que a gente precisa é o Senhor. Então, às vezes, a gente se coloca em posições, se coloca para lutar batalhas que Deus não prometeu nada para nós. A gente que achou que Deus prometeu alguma coisa. Depois a gente quebra a cara e não sabe por quê. Coloca a culpa em Deus. Deus, mas não foi o Senhor que prometeu isso? Mas não foi o Senhor que falou isso ali na Bíblia e tal? Mas aí é só uma coisa da sua cabeça. Você que criou essa idealização, você que tomou passos achando que Deus estava ali contigo, mas na verdade não estava. Você que gerou isso aí na sua própria cabeça. Você idealizou um relacionamento aí da sua cabeça, você idealizou uma pessoa da sua cabeça, você achou que Deus tinha confirmado alguma coisa, mas na verdade não confirmou nada. Você achou que era de Deus mesmo, mas não era. Ai, Ferda, mas se fosse mesmo de Deus, não teria dado errado. Será mesmo?
A gente precisa entender que na vida a gente responde às coisas que a gente faz. O Senhor me entregou o Igor, mas esse relacionamento dar certo ou não só depende de mim. Deus, obviamente, me auxilia, cuida da gente, porque somos filhas, somos filhos de Deus. Mas eu e o Igor que temos o dever de fazer esse relacionamento dar certo. Porque se hoje eu não quiser que esse relacionamento não dê certo, eu vou inventar 1000 desculpas, eu vou fazer 1000 coisas para que isso não dê certo. Assim como o Igor. É uma decisão. É uma decisão. E eu decido fazer esse relacionamento dar certo. O Igor decide fazer esse relacionamento dar certo. E é a melhor coisa do mundo. É a melhor decisão da nossa vida. Então, amigas, no lugar de você ficar fantasiando mentiras na sua mente e ficar supondo coisas na sua mente, aquieta essa mente aí, aquieta esse coração seu. Busque pela verdade de Deus sobre você. Busque conhecer a Jesus e ser achado nele. As verdades de Deus para você é o que de fato importa. A verdade de Deus para a sua vida é aquilo que você deve correr atrás incessantemente. Deus não quer que você viva uma vida de ilusão. Deus não quer que você viva presa a alguém que só você idealizou. Tá lá só na sua imaginação, no fruto da sua cabeça, no fruto do seu pensamento à noite. O Senhor deseja para nós liberdade emocional, espiritual, que a gente flua naquilo que Ele tem verdadeiramente para nós. O Senhor não tem intenção de te confundir, de gerar expectativa em você que Ele não vai suprir. Por exemplo, acontece muito de pessoas falarem assim para mim, Ferda, Deus me mostrou a pessoa com quem eu vou me casar, mas essa pessoa, ela é comprometida, ela é casada. Aí eu fico com uma cara de tacho, assim, porque, gente, Deus não faz isso. Quer dizer, então, que Deus acaba com relacionamentos só para poder ali suprir a sua expectativa, suprir aquilo que você quer? Ou acontece muito da pessoa falar assim, Ferda, eu não tenho idade para namorar agora, mas Deus já me mostrou a pessoa com quem eu vou me casar. Então, será mesmo que Deus traria essa revelação para você sem você ter maturidade suficiente para digerir essa informação? Claro que não, né, gente? É a mesma coisa de você chegar para uma criança e falar assim, olha, eu tenho um doce muito bom para te dar. E é esse doce aqui. Só que você não vai ter ele agora. Gente, uma criança doida pelo doce. Tudo que ela quer é aquele doce. Mas para que eu vou gerar isso nela? Ela vai ficar esperando por anos esse doce. Porque é esse doce aqui que eu mostrei para ela. Falando de Deus, será mesmo que Deus mostrou isso? Porque eu não acho que Deus faria uma coisa dessa, gente. Para quê? Com qual intuito? De te fazer ficar ansiosa? E mais uma vez eu repito, não significa que não tenham histórias como essa, tá? Não é isso, não é esse o ponto. Eu tô falando que não é a regra. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Mas é isso, amigas. Foi isso que eu quis trazer para vocês, essa reflexão para a gente pensar naquilo que a gente tem colocado as nossas forças, naquilo que a gente tem colocado as nossas esperanças, em ideias totalmente imaginárias da nossa cabeça. Deus não falou nada. Deus não prometeu nada. As circunstâncias dizem totalmente o contrário daquilo que vai acontecer. Então, a gente precisa tomar cuidado com o nosso coração, com a nossa mente, porque nosso coração é enganoso. E às vezes aquilo que a gente acha que vai acontecer, não vai acontecer. E a gente tem que lidar bem com isso. Porque se não aconteceu, tem um motivo muito plausível para isso não ter acontecido, porque senão teria acontecido. E aí a gente acaba colocando o nosso coração em coisas que ele não deve estar. A gente coloca como prioridade aquilo que não deve ser prioridade na nossa vida e passa a idolatrar situações, pessoas, circunstâncias, idealizações. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham amado. E eu espero você no nosso próximo episódio. Tchau!